não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Então você tem uma democracia formal com uma economia fascista e uma ditadura não declarada. Mas às vezes pode ser até declarada, porque o povo já perdeu o embalo de reagir. Não é isso? Então, e acontecem coisas absolutamente extraordinárias. Você vê o controle que a classe dominante exerce sobre a população. Chega ao ponto seguinte, de que certos fatos importantes são totalmente proibidos, não se pode falar mais daquilo. Você viu o negócio dos documentos falsos do Obama? Sim, uma coisa absolutamente incrível, claro. Né? Então, o assunto simplesmente morreu, né? Morreu, não é certo? E foi desviado, na verdade, porque logo que... Teve uma repórter, Debbie Schlussel, que descobriu que os documentos eram falsos, né? Em 2008. Imediatamente o sujeito que era advogado da Hillary, chamado Philip Berg, lança a história de que o Obama teria nascido no Quênia, que é uma coisa absolutamente impossível de verificar, assim, provavelmente é invencionice, né? E a discussão toda é desviada para o assunto queniano, e pelos próximos 8 anos o pessoal fica discutindo se nasceu no Quênia ou não nasceu no Quênia, e simplesmente as provas definitivas de que os documentos eram falsos são totalmente ignoradas. Até hoje, se você fala que os documentos são falsos, as pessoas respondem, você está afirmando que ele nasceu no Quênia. Entendi. É assim o tempo todo. Quer dizer, é claro que isso é uma operação uniforme de toda a mídia e praticamente toda a classe política. Né? Então, por aí você vê o poder que os estados atuais têm sobre a opinião pública, é um negócio monstruoso. Né? Menos no Brasil. No Brasil, a mídia, se você somar a tiragem de todos os jornais impressos e eletrônicos, você não alcança 1% da população. Então a função da mídia no Brasil não é controle da opinião pública. A mídia é apenas o órgão interno da elite, ela assegura a unidade de ação da elite. Então com essa unidade de ação, assim, o povo inteiro pode estar contra, mas a elite ainda conserva os seus meios de ação, STF, Congresso, né, etc, etc. Então, eles só falam uns com os outros. O povo não os ouve, o povo não gosta deles, o povo não acredita neles, mas eles continuam com o poder, mesmo tendo elegido um presidente que é contra eles. O presidente não tem poder suficiente para mudar essa situação. Se ele vai ter, se não vai ter, bom, veremos. Agora, isso permite, então, uma luta de narrativas. Sem dúvida. No Brasil. No Brasil, nós ainda temos uma luta de narrativas. Sim. Tem a narrativa que a elite propaga e tem a narrativa na qual o povo acredita. Sim. Então, em termos de apoio popular, por exemplo, o nosso presidente está com tudo. Mas quais são os meios de ação que o povo tem? Nenhum. Ele só pode ir para a rua gritar. Você não tem uma militância organizada, você não domina, né, setores importantes da administração pública e privada. Você não domina praticamente nada. Agora, no meio dessa história, dessa evolução, vamos dizer, do processo revolucionário, acontece o negócio da Escola de Frankfurt. Né? Que são o que é a Escola de Frankfurt? É meia dúzia de intelectuais que estavam um pouco desiludidos com o regime comunista soviético e decidiram então formar um centro de estudos no qual era proibido, os membros eram proibidos de entrar em qualquer organização militante, não podia entrar no Partido Comunista nem nada, a atuação deles era exclusivamente na esfera intelectual,
mas baseado num negócio que ele chamava de dialética negativa. Sim. Dialética negativa é o seguinte: na dialética normal você se opõe a algo para afirmar alguma outra coisa. Na dialética negativa não, você se opõe a algo para continuar se opondo a outro. Quer dizer, a dialética que jamais para, não é um sim contra um não, é um não contra o não, contra o não, contra o não, e assim por diante. Isso nunca para. Realizando então aquilo que Marx tinha definido, mas que ele mesmo nunca realizou, que é a crítica radical de tudo quanto existe. Então, a essa altura, esses intelectuais haviam chegado à conclusão de que o proletariado europeu jamais seria a mesma conclusão que os fascistas tinham chegado. Esse proletariado jamais vai ser o protagonista da revolução. Então eles começam a pensar assim: bom, se nós então queremos destruir a sociedade atual, nós temos que buscar outros antagonismos, porque o antagonismo de proletariado e burguesia acabou. Não é isso? Eles já vinham observando isso desde a Guerra de 14, quando os comunistas esperavam que o proletariado das várias nações se recusasse a lutar pelas suas burguesias nacionais e se aliasse internacionalmente pela paz. Né? Aconteceu o contrário, os proletariados foram os mais entusiastas patrióticos na guerra. Aliás, foi a disputa grande disso na Alemanha, né? Entre o grupo da Rosa Luxemburgo. Sim. E a social-democracia, né? E os comunistas na Alemanha consideravam que o principal inimigo deles era a social-democracia, porque a social-democracia representava o establishment, claro. Portanto, a organização do Estado, a organização militar do Estado também. E eles no começo achavam que os nazistas não eram um problema nenhum, o problema era a social-democracia, então ajudaram os nazistas a derrubar a social-democracia e veio o regime nazista. Mas essa coisa, vamos dizer, da função revolucionária da nação e não do proletariado, isso aí acho que todo mundo entrou em acordo, só que eu nunca vi um comunista confessar isso. Dizer, olha, a posição do Partido Comunista Brasileiro, desde o tempo da guerra até hoje, é nazista, quer dizer, é fascista, não nazista. Né? Quer dizer, é a aliança do proletariado com a burguesia contra o inimigo estrangeiro. Todo o nacionalismo brasileiro de esquerda, praticamente o nosso nacionalismo foi todo de esquerda, e ele existe até hoje, tem até militar que acredita nessa coisa. Né? É assim, a cobiça internacional, esse negócio todo. Então, ainda é, vamos dizer, a retórica e estratégia fascista. Mas, ao mesmo tempo, surge com o negócio da Escola de Frankfurt a exploração de outros conflitos possíveis que pudessem ser aproveitados em favor de uma vaga revolução mundial. Então é aí que começa o negócio de explorar todas as insatisfações humanas, satisfações sexuais, sociais, etc, etc. Então vem gaysismo, feminismo, essa coisa toda. Né? Atualmente, os direitos sexuais das crianças, né? Então não é o pedófilo que tem o direito de comer a criança que tem o direito de ser comido pelo pedófilo. Não é uma coisa maravilhosa? Né? Isso aí já está. Quando eu disse que isso, depois do movimento gaysista, a liberação da pedofilia seria o próximo capítulo, você todo mundo antecipou isso há muitos anos. Mas é óbvio. Eu disse isso não é porque eu adivinhei, é porque eu li os documentos dos caras. Né? Você vê, na França, o sujeito que lança, o primeiro que lança a ideia da liberação da pedofilia é o líder do movimento gay. Esqueci o nome dele, mas tem o livro do cara aí. Então uma coisa leva a outra, depois vem outra, depois vem a necrofilia, vem o incesto, etc, etc. Isso não termina mais. Isso é da natureza da dialética negativa. A destruição da destruição da destruição. Você vê que os caras da dialética negativa, os frankfurtianos, nem falam em socialismo mais. Como dizer, já transcenderam o socialismo. Claro. Então, e ao mesmo tempo, vamos dizer, as grandes fortunas perceberam que se não há mais o risco da revolução proletária, e eles estão apenas explorando insatisfações pessoais e grupais, nós podemos investir nisso porque isto oferece risco para todos os valores e códigos culturais, mas não oferece risco para a economia. Porque se você destrói todos os valores morais, culturais, religiosos, etc, etc, só sobra um único princípio de organização da sociedade, que é a economia. E a economia está na mão do quê? Das grandes fortunas. Exato. Então, se você perguntar, mas por que George Soros e o pessoal da Apple, e o pessoal da Amazon, não sei o que, está tudo fomentando revolução esquerdista? Eles são loucos? Não, eles entenderam
que não há mais revolução socialista, só há revolução dos costumes em favor deles, em favor do grande capital. Então a esquerda mundial inteira trabalha para o grande capital hoje e nem percebe. Quer dizer, isso evidentemente é uma crise cognitiva fora do comum, quer dizer, é um fenômeno de imbecilização como jamais se imaginou. Quer dizer, uns caras ficam mais imbecis e outros ficam mais espertos. Né? Se você pega o pessoal do Jorge Soros, está cada vez mais esperto, e a esquerda toda está cada vez mais idiota, trabalhando para o contrário do que ela disse. Né? Mas com um entusiasmo crescente, porque eles estão recebendo dinheiro para isso. Então acabou a Revolução Socialista, agora nós temos a Revolução Gaysista, Feminista, etc. Mas nós estamos vivendo bem com isso aí, estamos nos divertindo. Né? Ademais, dizer, o apelo do prazer sexual é uma coisa incrível. Né? Isso é realmente uma sedução. Sedução quer dizer você atrair por baixo. Você pega pela coisa mais básica e animal que tem no cara, que é o desejo sexual. É a revolução do baixo ventre. Né? A revolução do baixo ventre, sem dúvida. Né? É difícil resistir a isso, ainda que a promessa desses prazeres termine em dor. Porque se termina em dor, o que é? É a dialética negativa. Deu dor, agora não precisa de mais prazer ainda. E isso nunca para. Então é uma exploração sistemática da estupidez humana. É o que está acontecendo no mundo inteiro. Né? E por isso é que acontece esse fenômeno de que o pessoal que se diz esquerdista e que há um tempo atrás tinha ainda herança do nazismo, fascismo e stalinismo, tinha aquele nacionalismo tipo do nacionalismo comunista, agora passou a trabalhar para o capital internacional e é a favor da dissolução das soberanias, é a favor da nova ordem mundial, etc, etc. Inverteu tudo. Né? E por isso mesmo aparece aonde? A revolta nacionalista e popular aparece na direita. Então aparece isso na Hungria, na Polônia, no Brasil, na Inglaterra, tudo quanto é lugar. Na Itália. Quer dizer, né? O que seria o discurso da esquerda 40 anos atrás, o discurso nacionalista da esquerda 50 anos atrás, agora é o discurso da direita. E vice-versa. É isso que está acontecendo, por isso que ninguém está entendendo nada. Né? Então a gente explica isso para o sujeito e fala: olha, meu filho, então onde você está recebendo dinheiro? Do Jorge Soros, da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, não sei o que para lá. E para quem você está trabalhando? Para essas mesmas pessoas. Você acha que eles estão pagando você para você trabalhar para o inimigo dele? Você acha que eles são tão idiotas? Você acha que você que está enganando todos eles? Né? E você explica isso, que é uma coisa óbvia, o sujeito fica chocado, né? E ele quer te chamar de alguma coisa, então o que ele faz? Te chama de fascista. Que não tem absolutamente nada a ver com tudo que eu estou falando, mas serve, é um xingamento. É apenas um xingamento, não é um diagnóstico sociopolítico, nem nada. Né? Agora, é interessante porque, ao mesmo tempo que todo esse movimento é digamos que é o ápice daquilo que o Marx pensou, né? Ao mesmo tempo que isso acontece, o proletariado perdeu completamente o protagonismo dessa não só o proletariado, suposta revolução, né? Quer dizer, sim, e a ideia da economia comunista já foi para o brejo. Exatamente, acabou. Ninguém quer economia comunista mais, nem os comunistas são os primeiros que não querem, porque sabem que não funciona. Claro. Você veja, o Ludwig von Mises foi o cara que em 1923 demonstrou a absoluta impossibilidade da economia comunista. O escritório do Ludwig von Mises ficava na parte oriental de Berlim, que os russos ocuparam. Sim, então eles entraram no escritório do von Mises, pegaram toda a papelada e levaram para Moscou. Você acha que os caras, a elite do Partido Comunista não leu aquilo? Estudando? Tanto que você não vê um único teórico comunista tentando refutar o diagnóstico do Mises. Só o único que tentou é um cara que justamente não estava subordinado à elite soviética, que era o regime iugoslavo, que era meio dissidente. Sim. Então o ministro da Economia da Iugoslávia, Eduardo Kardelli, fez uma tentativa falhada de refutar o argumento do von Mises, que é absolutamente irrefutável. Então aquela cambada lá em Moscou deve ter lido, falando: mas não é que este filho da puta tem razão. Não vai dar para fazer o tal do comunismo, então nós vamos fazer o socialismo meia bomba, com um pouco de economia privada, isso é, uma economia fascista, que é o que eles fizeram, e que é o que está se fazendo na China, o que está se fazendo aqui, o que está se fazendo no Brasil. Então só existem dois tipos de economia no mundo: existe economia capitalista liberal e economia fascista. Né? O que alguns chamam de socialismo, outros dão outro nome. Dê o nome que quiser, mas é economia fascista no fim das contas. Né?